Estamos aqui no Camicast novamente e hoje acho que é a 11ª edição do Camicast, estou muito feliz. Quero agradecer nossos patrocinadores Munhasem Joias e AutoX iPhone. Alugue seu iPhone aqui na AutoX, gente. Bom, hoje a gente vai ter um Camicast diferente, vamos conhecer uma cultura diferente. Estou muito ansiosa, inclusive, para conhecer, para saber mais. Estamos aqui com a Mariam. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, cá? Mariam, é seu nome mesmo? Para começar. Maria com M no final. Maria com M no final. Eu tenho vários nomes aqui, Mariana, Maria, todo mundo vai... mas é Mariam. Mariam. Você fala o M, não é, como é que fala? Errei, depois arruma. Não. Não é que nem o N. Não é Mariane. É Mariam. Mariam. Ah lá, gente, Mariam. aprendendo. Já comecei aprendendo aqui. Eu quero muito saber, primeiramente, né, sobre... A veste. A veste, né? A gente fala lenço, que é o jeito que a gente Porque mais... é um lenço, Ele na é um realidade. lenço, mas ele tem um nome, né? Isso. Ele é um lenço. Hijab. Hijab. Ele é um lenço por ser um tecido no formato de um lenço, mas quando a mulher muçulmana usa, ele não se fala lenço, se fala hijab. 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 É mais conhecido como hijab. Ele é uma vestimenta religiosa, É. que muita gente confunde com uma vestimenta cultural, né? Sim. É árabe, ela usa hijab, então ela é árabe. Não necessariamente. Tá. Porque a gente sempre fala que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Então, você sabe que eu fiquei meio que na dúvida, tipo assim, mas será que é? Será que não é? Tipo... Mas então... eu entendo que existe muito essa questão da mistura da cultura com a religião. E dentro do Oriente Médio é muito isso. Sim. A gente vê isso dentro da novela, do Clone que passou, coisas que, tipo assim, aleatórias, que não tem nada a ver com a religião. Então as pessoas sempre confundem a religião com a cultura. Isso é muito comum. E você tava me falando que você é brasileira, né? Sou brasileira, nasci no Brasil, em Ponta Grossa, no Paraná, no Hospital Santa Casa da Misericórdia. Bem brasileira. E como você veio parar em Leme? Então, você sabe que os árabes têm uma raiz muito comercial, né? De comércio, de roupa. Antigamente era com tecido no início. Sim. Depois começou a mudar para vestuário. E com isso a gente procura lojas. Onde tem uma loja, a gente acha que é uma cidade legal, que dá para abrir uma loja, a gente procura loja. Então, Leme foi uma das cidades que a gente achou uma loja. Então, a gente iniciou, não iniciou. Leme é uma das cidades que a gente tem loja. Então tem... Olha, gente. Da família, vamos dizer assim. Sim. Meu pai, meu irmão, minha irmã, todo mundo tem loja na região. Todo mundo é comerciante. Todo mundo é comerciante, desde que eu me E conheço tudo é loja de roupa? Tudo loja de roupa. Tudo loja de roupa. E por que foi pra loja de roupa, assim? Começou com meu pai, na realidade. Quando ele veio do Líbano, ele é imigrante. Então, ele veio do Líbano e iniciou com roupa. Então, foi assim, todo mundo acostumou, pegou, virou de família mesmo. Se você perceber, todos os árabes têm têxtil, né? Com roupa, ou fabricação, ou o varejo, que a gente trabalha também. E eu percebo que, assim, é loja de roupa de modinha, não é a roupa que vocês... Muita gente pergunta pra mim, você trabalha com roupa muçulmana? Não, gente, é roupa. A gente trabalha com moda. É bem modinha, moda. assim. Esses dias eu tava com uma também, aquela verde, fez maior sucesso. Bonita, tava lindo, né? Muito. Você ficou linda mesmo. Mas, por que não? Porque não funciona. Eu ia trabalhar em Leme com roupa de muçulmano? Tipo assim, ia vender roupa islâmica pouco, não né? faz sentido. Então, não tem como. Não é comercial pra gente. Se eu estivesse no mundo árabe, sim. Ou uma região que tem muitos árabes, pode ser que sim. Mas aqui na região não funcionaria. Não funcionaria, né? Funcionaria. E você é casada, tem filhos? Sou casada há 20 anos. 22 anos, na realidade. 22? Tenho 3 filhos. Casou novinha? Casei com 17. Com 17. Tive filho com 18. E eu tenho uma filha casada também. Nossa, não parece, tenho uma filha né? casada. Eu tenho um menino de 21 e um mais novinho de 12. De 12? De 12. Que legal. E assim, agora vamos entrar mais na parte, assim, né, do... Curiosa. A parte curiosa. Curiosa. Tipo assim, que nem todo mundo fala assim que é casamento arranjado, essas coisas. Como que é isso? Assim, eu quero explicar algo assim muito interessante. Eu usei o hijab, o lenço, né, com 27 anos. Tá. Então, eu não tinha muito... Por uma escolha sua? Foi uma escolha minha. Tá. Foi uma escolha minha. Eu não tinha muito essa noção. Eu era sempre fui filha de libanês. Quem me conhecia sabia que eu era árabe, mas as pessoas de fora não. Era tranquilo, como eu brinquei com vocês aqui. Só sabiam por causa do meu nariz, senão ninguém sabia que eu era árabe. Quando eu usei o hijab, eu comecei a ver o tamanho e a curiosidade das pessoas sobre vários assuntos que envolvem o mundo do Oriente Médio. Entre eles o casamento. E todos acham que o casamento de um árabe é sempre arranjado.
Isso é extremamente cultural, totalmente cultural. E sempre existiu, mesmo aqui no Brasil, muito antigamente também era dessa forma. Existiu, claro que existe ainda lugares mais fechados que ainda existe essa questão do casamento arranjado, mas não, hoje no geral não. Não hoje, é? Não, hoje a escolha é da filha, mas acontece, por exemplo, vou explicar algo bem rápido, como que eu casei, mas bem rápido para não ficar muito longo. O seu marido... Meu marido é libanês. É libanês. É libanês. Eu estava no Líbano, quando eu me casei, quando eu conheci meu marido, eu estava no Líbano. Quem me conheceu primeiro foi o pai dele, que já é falecido. Foi o pai dele. Ah, tá. Eu estava voltando embora para o Brasil. E ele me ligou no Líbano. Falando, fiquei sabendo que você vai voltar, tal, a gente podia se conhecer. Então, de alguma forma, foi de uma forma arranjada, de prima para minha mãe falou comigo, ele ligou para mim, falando se eu ia voltar para o Brasil, e eu conheci o pai dele antes de conhecer ele. Nossa, olha Quando só. eu vim pra cá, eu conheci ele pessoalmente. E ficou critério meu aceitar ou não. Ah, tá. Entendeu? Sim. E deu certo. Mas antigamente existia muito isso, mas não é religioso, é totalmente cultural, que os pais obrigavam as filhas e tal. Mas hoje isso não funciona mais. Hoje as mulheres estão mais acordadas, os pais estão mais cientes de certas coisas. Então, Sim. é muito raro você ouvir falar um casamento que a filha foi obrigada a casar com alguém. É, mesmo porque, gente, hoje em dia o mundo tá mais moderno, com né? certeza. Imagina como a que gente seria. fala que isso aí não tem nada de... É muito antigo, muito antigo, era muito difícil, eu acredito, que esse tipo de coisa. Mas hoje não. E muita gente confunde com a religião, essa questão do casamento arranjado. Acho que é religioso, é porque não sei o quê. A única coisa que muda é que o muçulmano casa com o muçulmano. Ah, tá. Ele não pode casar Da mesma com... religião, da mesma religião, por causa de questão de tranquilidade, não ter muitos problemas. Porque assim, a esposa ou o marido de religião diferente, há uma rotina diferente. Se as pessoas seguem uma religião, há uma rotina diferente. E qual seria essa rotina, assim, Por diferente? exemplo, os muçulmanos não têm o hábito de ir todo domingo para a igreja. Vamos dar um exemplo de um muçulmano casado com uma católica. Tá. Não tem o hábito de ir para a igreja. Então, ele não vai domingo com ela, porque ele não vai para a igreja. Ela não vai com ele fazer nenhum tipo de cerimônia religiosa, porque ela não é muçulmana. Só se ela quiser acompanhar de uma forma mais assim, amigável, mas não vai fazer sentido para ela. Vão ter filhos. E esses filhos? Pra onde que vai? Para onde que vai? Esse vai ser muçulmano, vai ser católico, Então isso aí é uma coisa que dá, a gente fala que assim pode dar discórdia dentro da família. Então por isso que se evita casar com pessoas de outras religiões. Para a mulher é proibido, ela tem que casar com muçulmano. O homem pode casar com cristão ou com judia. Mas por quê? Porque o homem tem algumas obrigações dentro da religião que ele tem que oferecer à mulher que um homem de uma outra religião não ofereceria. Entendi. Então existe uma questão mais da parte dos direitos da mulher dentro da religião. Tá. Por isso. E a mulher não tem essa obrigatoriedade. O homem tem a obrigatoriedade de ensinar a religião aos filhos. A mulher não tem. Ah, olha só. Entendeu? Isso é uma obrigação do homem. O homem é o provedor. Dá um exemplo assim, que toda mulherada vai ficar feliz da vida agora. Se a mulher trabalha, não interessa o tanto que ela ganha, ela não tem obrigação nenhuma de prover, nenhuma de ajudar na casa. Ah Se lá, ela tá vendo, Denis? Como que funciona? Nossa, não, é diferente. Se ela fizer isso, faz porque ela quer. Isso é obrigação do homem, Do independente da homem. situação financeira. Mas ela pode trabalhar. Pode trabalhar, tudo. estudar. O estudo dentro da religião islâmica é algo que é extremamente recomendado a homem ou a mulher, independente. Sim. E infelizmente, por causa da mídia, por causa dessas coisas que a gente vê na TV, a mulher no Ocidente, o Ocidente acha que a mulher do Oriente Médio é desvalorizada. E que ela é oprimida por causa da vestimenta. Então, já que você está se cobrindo, então você é oprimida. Entende? Já que você é uma pessoa que tem uma questão de obrigações com o marido, então você é submissa. E não é isso, Sempre é dessa forma que a mulher do Oriente Médio é vista para fora do Oriente. Infelizmente, por causa de algumas coisas políticas, etc., de países, alguns países que passam essa imagem. E não é extremamente ao contrário. A mulher muçulmana ela tem muitos direitos. Por exemplo, ela não tem obrigação de amamentar. Ela não é obrigada a ter filhos se ela não aqui quiser. No Brasil, não que é obrigação, mas tipo assim, Ser parece saudável, que... mas não é obrigatório para as muçulmanas. Então, se ela não quiser amamentar, ela não amamenta. Se ela não quiser trabalhar, ela não trabalha. Então, existem certas coisas que as pessoas não sabem que as mulheres muçulmanas têm esse direito. Dentro da religião islâmica, por exemplo, se eu arrumei a casa hoje, o marido arruma amanhã. Isso é religioso, tá? Quando eu falo religioso. Não que funciona 100% dessa forma, mas religiosamente é dessa forma. Olha só que... Os direitos são extremamente iguais e para a mulher é mais do que para o homem. Que bom, né? Graças a Deus. Que bom.
E me fala uma coisa, eu anotei tudo aqui, tá? Pra eu não esquecer Tá. de nada. Como que... tem bastante preconceito? Como que você se lida com isso? Infelizmente. Infelizmente. A gente sabe que no Brasil não é o preconceito só religioso, mas existe preconceito de vários tipos. E no nosso caso, como eu estava falando antes, a gente é muito pesado por cima da gente por causa da mídia. Por causa do que é passado e a falta de informação. Sim. E por causa disso que eu fiz um perfil no Instagram, não sei se você acompanha lá. Arroba... Mariuma ZB. Mariuma ZB. E eu fiz esse perfil por causa disso, para poder ajudar as pessoas a terem mais conhecimento. E graças a Deus é muito bom. Sim. Porque além de mim tem outras mulheres, tem uma pioneira que faz uns 10 ou 15 anos, 10 anos mais ou menos que ela está na internet, ajudou muito as pessoas a entenderem mais a religião. Não, é muito legal, porque realmente a gente não tem noção, né? A gente, Não. que nem você falou, a gente sabe o que a mídia passa. Exato. Né? Então... Exato. E a gente fica às vezes fala, a freira, ela usa vestimenta com o corpo todo coberto. E ninguém aponta o dedo e fala, por que você está assim? A muçulmana não. A muçulmana é vista de outra forma, é vista de oprimida, etc. E a gente fala assim, para quem acredita em Maria, Maria era uma mulher que sempre foi representada usando hijab, vamos dizer. Hijab é porque é a roupa comprida. Nossa Senhora de Fátima, para quem acredita nela também, também sempre representada usando um véu, nunca é de cabelo de fora, aos ventos. É verdade. Então, isso é representação de fé, é o que a gente acredita, é um mandamento de Deus. A vestimenta é obrigatória. O hijab é obrigatório para a mulher muçulmana. É obrigatório, Mas então. ela não pode ser imposta por ninguém. A mulher muçulmana sabe que é obrigatório. Sim. Então, ela usa porque ela quer usar. Mas ela não pode ser, ninguém pode impor a ela isso, nem pai, nem marido, nada, ninguém pode impor a ela isso. Mas e quando você vai pra lá, por exemplo, você não vê nenhuma mulher sem? Não, no Líbano é tranquilo. Não, no Líbano é um país laico, que nem aqui. Então lá tem quem usa hijab, quem não usa hijab. Ah, tá. É mais aonde, por exemplo, na Arábia Saudita e no Irã. São dois países onde as mulheres têm que usar hijab. Hoje na Arábia Saudita parece que tem algumas cidades dentro do país que estão liberando mais. Mas o Irã e a Arábia Saudita, no geral, são teocráticos. O que é isso? Teocrático, que é a lei religiosa dentro do país, que nem Vaticano. Tá. Entende? Vaticano também é teocrático. Então, o Irã e a Arábia Saudita são teocráticos. Então, o que rege lá é a lei religiosa. Entende? Diferente daqui no Brasil, por exemplo, que nós somos laicos e a lei aqui é do jeito que a lei quiser, independente, assim, não tem religião dentro da lei. Nesses países é religioso a lei. Por isso que o uso do hijab nesses países, porque faz parte da religião. Entendi. Entende? Que legal, né, gente? É super diferente. Mas assim, e vocês acreditam em Deus, em Jesus? Sim. Quem não acredita... Muçulmano que não... Ó, gente, tá caindo. Muçulmano que não acredita em Jesus não é muçulmano. Só que a gente acredita de uma forma diferente. Nós acreditamos nele como mensageiro de Deus, profeta. O cristão acredita nele como filho de Deus e algumas pessoas como Deus. Sim. Nós não, como mensageiro. Do mesmo jeito que o profeta Muhammad, que é o mensageiro do Islã, é mensageiro. Do mesmo jeito que Moisés é mensageiro, é a mesma coisa. Eles não têm diferença de patamar, vamos dizer assim, dentro da religião. Só que não acreditamos como Deus em um deles. Deus é um só. Tá. É uno. A gente não acredita na trindade. Não tem 3 deuses pra gente. Entendi. Tem um só. Essa é a diferença entre os cristãos e os muçulmanos nessa parte da crença. Tem uma grande diferença, tem. né? E... O que é dote? Dote, vamos lá. Dote é algo que todo mundo acha também. Eu gosto de falar o que as pessoas acham que é realidade. O que é mito é verdade. Sim, o que é mito, o que é verdade. Muitas pessoas acham que o dote é o que o marido, o futuro esposo, presenteia a noiva. Muita gente acha que é para os pais. Eles pagam, vamos dizer assim, para casar com a filha. Não é assim, não é essa visão. Isso é um direito da mulher muçulmana. Sem esse dote, o casamento não é liberado dentro da religião. Ele tem a obrigação de dar esse dote. Existe o presente que é entregue e existe o dote se caso venha se separar. Por exemplo, um valor X que é determinado pela noiva. Ai, gente, E se que separar loucura. tem que pagar por isso.
Porque é um Olha! direito dela, porque isso garante a ela. É um direito que garante a ela, caso ela tenha filhos também, etc. Claro, que tenha filhos, a obrigação dos filhos continua sendo do Mas pai, e se independente. ela quiser separar? Depende o motivo. Se, por exemplo, for porque ela quis separar, se ele exigir que ela abra mão e ela queira separar, ela abre mão. Ah, tá. Se vamos dizer que foi por violência, ela exige o dote Aí e a tem que separação. pagar. Exato. Violência, adultério. Nossa, o dote. podia ter aqui no Brasil, né? E olha, por incrível que pareça, funciona muito. E se você perceber, no mundo do Oriente Médio, principalmente onde estão os muçulmanos, você não vê muita separação, você não vê essas brigas judiciais pelo bem do marido ou pelo bem da esposa. Não existe muito isso. Tem, mas é muito pouco que acontece por causa disso. Porque já é determinado desde o início. Porque também mexeu no bolso, né? Ninguém gosta que mexe no bolso. E quando é determinado, o que é combinado não custa caro. Não sai caro. Exatamente. E é tudo muito combinado. E não é aquele negócio que, assim, pode ter um monte de mulher, aquelas coisas. Existe um mito e uma verdade. O mito que pode ter um monte de mulher e que isso parece regra para todos os muçulmanos, que todo homem tem 4 mulheres. Sim. Não, isso é mito. Não é todo homem que tem 4 mulheres. Aliás, eu tô há 22 anos casada, eu não conheço ninguém que é casado nem com uma segunda, imagine com 4. É muito, muito raro. E isso é uma história longa, por que isso é liberado, por que no Islã isso é permitido. Existe a questão social na época do profeta, que muitos homens morriam na guerra e só ficava muita mulher viúva com filho. Então, para que essas mulheres não vivessem sozinhas, não eram mulheres que trabalhavam e nada disso. Então, esses homens casavam com essas mulheres para elas não ficarem abandonadas. Então, era mais mulheres do que homem. Então, por isso que casava com mais de uma mulher. Ah, Entende? entendi. Existe toda uma questão social nesse sentido. Hoje ainda é liberado, está no Alcorão, então tudo que está no Alcorão a gente não pode dizer que é proibido, está no Alcorão. O Alcorão é... O livro sagrado do muçulmano. livro Esse, sagrado. na realidade, é traduzido em português, que eu trouxe para você. Ai, pega aqui, Jaque, pra gente mostrar. Eu tinha que ter trazido o árabe para mostrar para vocês, nem lembrei. Olha só, gente, que legal. É como se fosse a Bíblia, você Como falou, se né? fosse a Bíblia. Só que o sagrado é só em árabe. Os traduzidos apenas são traduções mesmo. Ah, tá. Isso. Por que isso? Porque o árabe não é o que está escrito em árabe consegue ser traduzido em outra língua. Então, às vezes, acaba pegando algo similar àquilo que está escrito em outras línguas. Entendi. Por isso que ele não é mais 100% fiel. Aham. Por isso. No que a gente estava falando? Nossa, é do casamento, né? Então, aí isso, das 4 mulheres, né? Então, aí muita gente acha que todo muçulmano é casado com 4 mulheres. Todo mundo pergunta pra mim, eu faço live, e teu marido tem a segunda esposa? E teu marido é casado com quantas mulheres? E teu marido, como você tem ciúmes? Porque a gente pensa, E eu né? nem Tipo respondi. assim... Eu nem respondi, já tenho ciúmes, já vivo com elas e tudo mais. Não, aqui... Então, não, é mito a questão de todo muçulmano é casado com mais de uma mulher. Mas lá, é verdade, mito, gente. mas é verdade que é permitido dentro da religião que ele case com mais de uma mulher. E isso parte dele, assim, dele Parte querer. dele. Mas se a primeira esposa não aceita, não é permitido. Ah, tá. Então a primeira tem que... Porque não adianta você criar uma outra família destruindo a primeira. Então, se a primeira esposa não permite, isso não pode ser aceito. Ah, tá. Existem homens que fazem isso sem permissão? Sim. Mas ele está fazendo algo que está errado. Entende? Religiosamente Entendi. falando, não é permitido. E tem que ser rico, né? Eu acho. Nossa, imagina, gente. Uma mulher só, né? Não dá conta, imagina. Eu acho que tem que ser rico, porque, não sei, é difícil, né? 4 mulheres, 4 TPMs, 4... Nossa. E não tem esses negócios de ouro? Como que funciona esse negócio de ouro? Isso é algo do árabe, do Oriente Médio, muito, assim, é uma fantasia, vamos dizer assim, por ser uma parte do mundo que tem muita riqueza, tem muito petróleo, tem muita propriedade, são os sheiks da Arábia, que todo mundo... Sim. Isso virou uma coisa mais folclórica nesse sentido. Mas claro que tem países árabes muito ricos, como Dubai, toda essa região aí, são Você já foi países pra lá, ricos. ou não? Para Dubai, não. Não. Eu só fiz escala em Qatar, fiquei 8 horas no aeroporto. 3 horas, mentira, 3 horas no Nossa. aeroporto, 8 horas meu filho. Bastante, né? Mas assim, é uma verdade que também meio que mito, assim, não é todo mundo que é árabe é rico. E eu já perguntei porque você veio pra Leme, você já falou que você é por causa da loja, né? Sim.
Gente, a Mariana trouxe um hijab. Ainda vou aprender a falar. Hijab. Pra me ensinar a A colocar. gente vai pra muçulmana por um minuto. Vamos virar? Eu quero. Olha lá. Amor, filma esse agora. Então, peraí, Isso aqui é só os pendodorzinhos que eu trouxe já desse jeito mesmo. E é todo dia, coloca a roupa. Todo dia. O hijab, ele se torna parte da nossa vestimenta. A religião islâmica, ela não é uma religião para você ficar fazendo adoração o dia inteiro. É uma religião, é um código de vida. Sim. Então, tudo que a gente faz envolve a religião islâmica. Por exemplo, se a gente acorda já... Sabe, que você acorda muçulmana, vamos dizer assim. Entendi. Porque você acorda, faz a oração 5 horas... Assim, essa é uma parte que eu já vou contar pra vocês. A gente faz 5 orações diárias obrigatórias. 5? 5 orações. Nossa! E essas são obrigatórias. Aí as aleatórias você faz se quiser, mas as obrigatórias são 5. E a primeira delas, 5:30 da manhã. Oi! Então você acorda para adorar. E seus filhos fazem também? Todos. Todos fazem? Todos têm que fazer. Todos. Os meninos, por exemplo, a partir da puberdade, então, ter 12 anos, por aí, já é obrigatória a fazer todas as práticas religiosas. As meninas também se iniciam na puberdade. A puberdade, ela se inicia com 9 anos na menina. Na menina, entre 9 a 10 a 12 anos. Mas assim, é considerado a partir dos 9, é obrigatório as práticas religiosas para a menina. Ah, tá. Mas vamos colocar o hijab na Camila primeiro? Vamos A colocar? gente já continua o nosso papo. Ó, isso aqui é uma touquinha. Você vai colocar como uma touquinha. Tá. Tá? Isso para não... Pra que serve essa touquinha? Para não escorregar o tecido de cima. Assim? É, muçulmana por um minuto. Vamos lá. A touquinha, gente, primeiro. Isso é hijab. O hijab, ele é... Quando ele é longo, assim, parece um chale, sabe? Olha que bonito. E esse eu vou deixar para você de presente também. Ai, que chique. De lembrança. Pode que pôr eu agora faço? na cabeça normal, como se fosse colocar um chale na cabeça. Opa. Assim. Isso. Assim. Deixa Vamos colocar o outro lá. lado, tá mais bonito. E as maquiagens é bem forte também, né? É cultural. É das árabes usar maquiagem mais forte. Aí você vai usar. Aqui tá cortando, Sandra, tá... Levanta pra não furar você. Ficou grande assim. Tá. A Camila muçulmana, gente. Aí só, pronto. Olha que chique! Não é que ela fica parecendo uma árabe mesmo? Amei! Olha, adorei! Nossa, ficou bonito, né? Mulher, mas como que você aguenta ficar nesse calor com isso? Então, mas adapta, né? O ser humano, ele tem... Deus é todo poderoso. Ele ensina o ser humano a se adaptar às necessidades. Então, a gente se adapta a esse calor. Mas, claro, que a gente usa tecidos mais leves. Esse tecido é um pouquinho mais ruim no verão. Ah, porque ele é um pouquinho mais... não transpira, como é que fala? Transpira? Sim. Não transpira muito. Agora, assim, não, ó. Esses são tecidos mais, ó, bem fininhos. Ah, esse né? é mais levinho. É, são tecidos que transpiram bem. Então, a gente usa tecidos que transpiram durante o verão. Porque, assim, aqui é muito quente. Não, É porque quente também? Como lá que é? Lá é. O Líbano, no caso, como eu sou libanesa, eu falo mais da cultura libanesa. Eu não falo do árabe em geral, porque cada país árabe tem uma cultura diferente. Mas eu falo mais da cultura libanesa. No Líbano é melhor do que aqui a estação. Porque lá, por exemplo, são bem separadinhas. Não é tropical, que nem o tempo do Brasil. Verão é verão por 3 meses. O que você acha da sua O que você gostou? Agora você pode casar com 4. Ah, ótimo. Tá aprovado. Mas, ó, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não, eu não dou conta, não. Uma só tá ótima. No Líbano, as estações são separadas. O inverno é inverno por 3 meses, o verão é verão por 3 meses. Então lá você consegue se adaptar bem dentro do tempo. Diferente daqui, que um dia tá frio, tá calor, um chuvoso, outro não. Então a gente sofre um pouquinho, mas se adapta, é tranquilo. Sim. Super tranquilo de se adaptar com isso. Costuma, não tem muito o que explicar, é que costuma mesmo. É bem quente, Quando né? eu usei no inverno, mas foi de propósito. Pra começar Pra eu me adaptar. a adaptar. Exato, pra eu adaptar. Se eu chegasse, de repente, já usar no verão, de repente... Às vezes não ia conseguir, né? eu usei no inverno para adaptar. Mas claro que existe a fé, a questão de que o que eu quis é uma coisa que eu quis fazer. Então tem tudo essa... E tem um essa... motivo, assim, que você quis fazer? É minha religião. É uma coisa que eu acredito. Tá.
mas eu não me sentia preparada para usar. Mesmo eu achando errado esse termo, eu não me senti preparada para usar. Você se sentia um pouco culpada por não... porque muita gente fala assim, você precisa estar preparada para usar. Claro que existe a questão de você estar com vontade de usar, mas você é muçulmana. Se você acredita na religião que você segue, se você acredita nos mandamentos que Deus enviou, se faz parte da religião, tanto que faz parte do cristianismo. A diferença é que o cristão começou a deixar essa prática. Se você acredita nisso, você tem que usar, você não tem que se sentir preparada. Entendi. Entendeu? Nesse sentido. Quando você acredita em uma coisa, você tem que fazer um sacrifício, É um sacrifício, né? exato. A gente pode falar que faz parte de um sacrifício. Sim. Tipo, a gente deixa de fazer um monte de coisa a partir do momento que você segue religião, como música, por exemplo. É uma das coisas que eu não escuto mais. E você escuta o quê, assim? Só... Não escuto, assim, nada que me... Nada. Não tenho o hábito de ficar escutando nada. Mais coisas assim, tem a ver com a religião, algo do gênero. Mas música é algo que eu, às vezes, sou obrigada a escutar porque tá tocando em algum lugar. Sim. Na loja eu tenho que Na colocar. sua loja, é isso que eu ia falar. Na sua Mas loja... assim, é porque faz parte do comércio ali. Mas eu particularmente, não vou ligar um som, colocar um CD, nada disso. É uma coisa que eu gosto? Sim, gosto. Sim. Mas é um sacrifício que faz parte dentro da minha doutrina. Então a gente já vai largando uma maquiagem, algo que eu amo. Eu colocava muita maquiagem. Mas não... Ainda não consegui tirar a maquiagem de vez. Mas pode. mas tira totalmente? Porque a gente acha que Porque usa é cultura. mesmo. É cultural, você vê do Egito, da época da Tanto é que eu até falei, ó, vou fazer uma maquiagem aqui pra homenagear. Eu então imaginei não é? que você fosse fazer isso. Não, você imagina, sim, a cultura, não a sim. religião. Entendi. Entendeu? Tanto que eu tô de maquiagem. É. O que eu quero falar que dentro da religião, em público, não pode. Ah, tá. Eu posso pra mim, pra minha casa, dentro das famílias, das pessoas que podem ter esse contato comigo mais íntimo, não tem problema. O problema é em público. Quando você sai em público, já tem coisas que eu não posso deixar de fazer. Teu hijab, por exemplo, eu não tiro em público. A gente está gravando, mas vamos dizer que a gente não está gravando e teu marido não está aqui, eu posso tirar. Ah, mas e se ele... Se ele... Hã? Não. Mas é por ser homem? Por ser homem. Aí... E por ser homem e que não seja parente meu. Aham. Eu tiro na frente do meu pai, do meu filho, do meu marido, do meu genro, Na sua casa, netos, então, você fica sem? Sem problema, Tá. Tios, próximos, primo em diante já era. Não pode mais. Nossa, olha Então já só. não tira mais. Cunhado não pode. Mas é porque, assim... Mulheres em geral O que eles falam? Que você tá querendo, vamos supor, se amostrar? Não. É porque dentro não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É porque faz parte das regras do uso do hijab. Isso faz parte das regras. Quando tem um versículo no Alcorão que fala sobre na frente de quem que a gente pode ou não tirar. Entendi. Então já é colocado no Alcorão como uma regra para o uso do hijab. Não é algo que foi inventado, porque não é por isso, ninguém acha isso. Mas A sua filha usa? minha filha usa. Usa. Minha filha quis usar com 10 anos. Ah, é? Desde Foi os uma 10 anos. escolha dela, Foi você uma deixou escolha, ela foi escolher. total escolha dela. Tanto que eu fiquei com medo dela usar, com medo de saber, será que com 10 anos ela vai saber lidar aqui no Brasil com isso? Na escola. E ela foi, eu falei pra ela, usa o hijab, vai pra escola. Eu não contei pra ela que era um teste, que eu tava tentando ver como ela ia se comportar. Eu falei, então beleza, se quer muito, então usa, vai pra escola. Ela voltou da escola feliz da vida. Eles amaram, me acharam linda e não sei o que, pronto. legal. Falei, é isso que você quer? Ela falou, ok, então pronto. E ficou. Ficou. E hoje você pergunta pra ela, ela fala que ela ama usar o hijab. E você falou que ela é casada, Ela é né? casada. E aí ela casou com um libanês? Com o libanês. Casou com o libanês. E conheceu como? Ele é próximo nosso, ele é parente nosso. Ah, então pode se casar com um parente? Pode casar com primo. Pode casar com primo? Primo de primeiro grau também. Porque aqui a gente não tem Aqui esse no Brasil costume, tem um né? costume, mas pode, com primo de primeiro grau pode. Só que no caso dele é de terceiro grau. Ah, tá. Ele é primo meu, na realidade, da parte do meu pai. E conheceu ele pela internet mesmo, no Facebook. Eles não se conheciam pessoalmente, mas foi assim. Aí começaram a conversar e deu certo. E aí ela foi embora. Ela foi embora. E aí tem que casar, tipo... Tem que casar. Tem que casar. Até pegar na mão não pode. Não pode? Não, só casada. Não pode beijar na boca. Nada, antes você não pode pegar nem na mão. Vou pegar na mão, velho. Nem Não escondido? Aí eu já não sei. Aí não sei escondido, mas não pode nem na mão. Pra você ter uma ideia, quando eu levei ela pro Líbano, eu não deixei ela nem sair sozinha. Eu não deixava. Você não o irmão deixava. dela mais novo ia junto. Foi no finalzinho, assim, que eu deixei eles em um lugar mais perto, assim, que tem bastante gente. Mas não que o menino vai fazer algo errado, mas meu medo tá escorregando seu lenço, tudo indo pro seu rosto. Tá escondendo? Ó, abre assim, ó, fica assim. Deixa ele mais assim. É isso. Tá chique.
E serve para os homens também? Serve tudo... pros dois. Tudo que é religioso é dos dois. É dos dois. É dos dois. Tudo que a mulher pode, o homem não pode, a mulher não pode. É a mesma coisa. Ah, mas por que a mulher tem que cobrir a cabeça e o homem não cobre a cabeça? É, tem isso, né? É uma vestimenta feminina. Sim. Começa aqui. Segundo o homem, ele tem a vestimenta modesta também. Ele não pode, por exemplo, andar sem camiseta, ele não pode sair com camisa aberta no meio, ele não pode usar short curtinho. Tudo também tem uma regra de conduta do homem também, da religião, Entendi. não só da mulher. O homem tem que regatar, o olhar dele é muito importante, ele não, como ele vai olhar para uma outra mulher, por exemplo. Tudo isso tem a ver, toda essa parte social para o homem vale como vale para as mulheres. Tá. Não, nada é diferente. E tem uma religião que não pode nem mostrar o nariz, não é? Não é... Esse não é religião, também é uma vestimenta cultural. Ah, tá. E também as pessoas conhecem como niqab ou burca. Burca, né? Conhecido como niqab e burca. São duas coisas diferentes também. Aham. O niqab cobre todo o rosto, a burca é metade do rosto. E Se eu não me vocês engano, vice-versa. não precisam... Não é obrigatório. Não é obrigatório. É totalmente cultural. Não fala isso, não diz em nenhum versículo ou nada da religião que você cobre o rosto. Que precise Não, cobrir. não, o rosto não precisa ser coberto. Isso é mais cultural. Então tem muitos países árabes que realmente usam, mas é porque é a cultura deles. Ou por opção religiosa deles, mas não da religião exatamente. Entendi. E a parte, assim, de comida, né? Porque é um pouco diferente, né? Comida árabe é uma delícia. Não sei se É vocês uma gostam de delícia, eu comida árabe. gosto muito. O que você gosta de comida árabe? De quibe. É umas cru. coisas que a gente mais tá acostumado, quibe cru ou né? quibe frito? Ai, dos dois Os dois? eu gosto, aham. O quibe, o tabule são tabule. comidas mais libanesas, assim, da parte mais levantina dos países árabes. Hummus, já comeu? Acho Pasta que de não, grão né? de bico? Não, comeram? não. Devia ter trazido pra vocês. Coalhada seca, já comeu? Não. Não também? Acho Tem que trazer- só quibe, Vou né, ter que trazer amor? um combo pra vocês aqui, então. Eu vou fazer um Eu combo acho pra que trazer só pra você. quibe, assim, que é mais conhecido. Mas não assim, sei. mais conhecido no Brasil é o quibe, esfirra, a coalhada seca, esfirra. o hummus, que é o combo de pastas, bem conhecido aqui. Aham. E eu acho que só o tabule que é diferentão. Não é a libanesa, só chama tabule, tá? Porque não tem nada a ver. O tabule a gente já comeu, né? Que parece um quibe, não parece? Assim, Por isso que não tem nada a ver, porque ele não tem que parecer um quibe. Ah, O tabule tá. é aquele montareco de trigo que se vê lá, não tem Isso. nada a ver. É só um pouquinho. É que nem a comida japonesa, né? Que nem a Todo comida mundo japonesa. fala que não tem Então, nada a ver com o que a extremamente, gente come. Adaptada o tabule aqui, mas o tabule original é muito bom. Salsinha, tomate, cebolinha, mas assim, a salsinha e tomate é muito. E aquele pouquinho de trigo, assim, que vai no... Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas são os mais conhecidos. Eu sou suspeita para falar, eu amo comida árabe, né? A comida árabe é uma das culinárias que eu acho muito boa. Na E nossa aqui casa. você já achou algum restaurante que tipo Leme? é... Leme não. Leme não, mas Leme não. São Paulo, sim. sim. São Paulo tem vários restaurantes. Mas assim, quando eu saio para comer fora, não sei se eu quero sempre comida árabe, eu como em casa. Daí você quer comer uma coisa diferente. Mas assim, tem lugar que eu gosto de ir. Tem bastante restaurante em São Paulo legal. E você cozinha? Cozinho todo dia. Tem que fazer. E comida árabe e brasileira. Você Mas gosta- comida árabe praticamente todo dia. Alguma coisa árabe tem. E seu marido também faz questão, assim? Faz, ele gosta. Não, ele não é tranquilo em questão de comida. Ele não gosta de feijão. Não? Não, do feijão ele não gosta. Quando ele come, assim, é na marra porque eu faço, mas ele não gosta. Ele gosta da comida árabe. Ele gosta de comida pesada, comida com molho, comida com Homem substância. geralmente é mais, né? Ele gosta. Quibe cru, por exemplo, é uma comida árabe que ele come, mas não é uma comida que ele gosta muito. Entendi. Entre as comidas árabes. De resto, ele gosta do charutinho de folha de uva, repolho. Ai, gente, o charutinho eu já comi, já é uma Já? delícia. De folha de uva é uma delícia. É bem de gostoso. repolho é muito Tem bom. o arroz, né, dentro e tal. Bem gostoso. E o que mais que a gente pode contar, assim, pras pessoas que é diferente, assim? Agora, assim, umas coisas assim bobas, Ah. que são engraçadas, que me fazem... Hoje não me fazem rir mais, porque já tanto que repete essa pergunta. Pergunta se eu durmo de hijab, se eu tomo banho de hijab. Você já contou pra gente que você, Direto. na sua casa, você fica, né, você fica sem. Quando perguntam pra mim se eu tomo banho de hijab, gente, eu fiz um vídeo. Ah. Eu acho que eu apaguei esse vídeo do Instagram, mas eu fiz um vídeo tomando banho de hijab. Você fez? Com secador, coloquei condicionador. Só pra zoar Pra mesmo. zoar. Coloquei condicionador no lenço, sequei com secador. Não Teve bastante like. Teve muito. Foi no início que eu fiz Depois eu vou procurar e mando pra você ver. Foi no início que eu fiz o Instagram. Ah. E quando a gente dorme de hijab. E se meu marido pode me ver sem. Umas perguntas meio tipo assim. E se eu sou careca?
Se você é careca. Se eu sou Mas careca. como que é seu cabelo? Você Não tem posso cabelão? contar, Camila. Não pode, nem contar. Não posso contar. Posso contar pra Sabe você que eu depois. fiquei pensando, eu falei assim, será que ela tem cabelão comprido? Eu Depois acho que te conto, sim. depois te conto em off. Mas não faz, pode nem não, falar. não faz sentido a gente dar a característica do cabelo. É tudo mistério. Mas eu tenho cabelo. Ela não é careca, gente. É que eu não sou. Tenho cabelo. Tem gente que pergunta se eu sou doente. Ah, porque... Por causa do câncer. Por causa do câncer. É, muita gente pergunta se eu sou doente. Umas perguntas muito, sim, totalmente sem noção, assim, mas chega a ser engraçado. A gente ri com isso. É, porque... É. Já fiz palestras onde perguntaram pra mim sobre se eu sei fazer bomba caseira, por exemplo. Eu olhei assim e falei assim, eu não vou falar nada porque ele tem 15 anos. Gente, olha só. As perguntas molecada. são perguntas assim que você fala, meu Deus, sério. Não, e tipo assim, você falou que você tem TikTok também, né? Tem. E o TikTok, eu percebo que ele é muito mais, tipo assim, que a pessoa fala o que quer, não é? O TikTok é sem filtro, né? É muito sem filtro. É sem filtro. Mas eu sinto mais necessidade de passar informação no TikTok e no Instagram. Porque você vê que é mais... Porque o pessoal do Instagram ainda, não sei se eles acompanham mais outras meninas e acabam tendo mais informação, não Eu sei. acho que é também pessoas um pouco mais velhas, talvez. Eu acho que o TikTok Pode é mais ser, molecada, pode ser, né? porque assim, é incrível como é diferente o público. Muito diferente. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha no Não, é TikTok. totalmente diferente. Você Totalmente vê, diferente. Até os vídeos, né, são tipo... Dancinha do TikTok. Dancinha. Não. Só se for rezar no Dancinha não TikTok. pode, né, amor? Você acha que ela vai Só se eu for dançar? rezar no TikTok. E toda pergunta, você vai falando em dancinha, todo mundo pergunta pra mim se eu danço pro meu marido. E você dança. Não é que não pode, só que eles acham que isso faz parte da religião. Só que a sabe dança aquelas do danças ventre, tipo da a Jade, dança do né? ventre, a dança do ventre, ela é que nem o samba aqui, o frevo, o pagode, é cultura do país. cultura, né? Agora, a dança do ventre é totalmente cultural. Gente, mas tem gente que sabe dançar, gente que não sabe dançar. Agora, se eu danço, vai ficar na imaginação de Eu vocês. acho que você dança. Vai ficar na imaginação de Mas é vocês, bem- mas pode. Mas pode. Se a gente quiser Mas casar e a com o marido, roupa? pode. Usa o que você quiser. Não há restrição entre homem e mulher casados. De nada. Entendi. Nenhuma restrição. Não, eu falo porque a dança do ventre é uma dança que é mais... Você tá ótima de lenço, sério. Eu amei. Eu achei que eu tô chique. A dança do ventre, você vê que é, pelo menos o que a gente vê aqui no Brasil, é aquelas as pessoas mais sensual, né? É desse jeito mesmo. Aí é desse Na jeito realidade, mesmo. É desse jeito mesmo. Tá. Só que assim, se a mulher quiser usar com o marido dela, ela usa, não tem problema. Não há restrição nenhuma dentro da religião entre homem e mulher. Por exemplo, no Islã, tem muita religião que fala que tal coisa não pode. Tal Sim. isso não pode. Não, mas no Islã não tem. Homem e mulher, entre marido e mulher, é totalmente tranquilo, assim, qualquer situação. Só não pode dançar pros... Não, frente em dos público outros, não. né? Se eu quiser só em mulheres, a gente tá numa reunião de mulheres, também Aí- não há nenhum aí, problema, ok. Não há nenhum problema. Mas tudo que tem a Legal. ver com o sexo masculino, que não é, Seu parente, marido. parente, ou eu falo assim, pessoas muito próximas, parentes que são tios e avós e tal, não pode. Entendi. É tudo muito restrito nessa parte. E você brincou da bomba, né? Mas é porque as pessoas fazem muita ligação, Infelizmente, né? por causa do que aconteceu na época nos Estados Unidos e tal. Então eles fazem ligação, a partir daí começaram a fazer muito mais do que já faziam. Sim. Então fazem ligação com a religião e a violência que acontece dentro da política. Isso aí não tem nada a ver. É que essas pessoas são muçulmanas. Não que o Islã fala para fazer isso, muito pelo contrário. O Islã é considerado, a palavra Islã significa salam, é derivado de paz, a palavra paz. Que Salam, legal. quer dizer, a palavra Islã é derivado de salam, que é paz. Tá. Então, a religião islâmica, eu até deixei, se você quiser qualquer dia folhear para você ver, Sim. você não vai ver violência, não tem nada de violência. Eu falo que a religião islâmica é uma conduta totalmente de paz e caridade, para você ter uma ideia. Por exemplo, você dá bom dia de manhã, falar um salam aleikum, significa que a paz esteja com você de manhã, é uma caridade. Você tratar bem as pessoas é uma caridade. Isso aí não é, a gente não fala que não é mérito, é obrigatoriedade. Sim. Não é mérito você ser uma boa pessoa. Claro que todas as religiões pregam a mesma Precisam, coisa. Nenhuma religião prega a violência, o ódio. Todas pregam a mesma palavra. A diferença é que focam muito na religião islâmica nessa parte,
por causa do que acontece no mundo afora. Então, acabam ligando a religião a esses atos. E não tem nada a ver. Não é porque eles são muçulmanos que significa que é a religião que fala para eles fazerem isso. Entendi. Entende? Isso é uma coisa que a gente É não entra no pessoal da mérito. pessoa daí, né? É uma coisa particular do país, da política deles, do porquê acontece isso, é coisa deles. Mas não tem nada a ver com a religião. Totalmente fora da religião. Muito pelo contrário, a gente tem o tempo todo ficar batendo na mesma tecla dizendo, gente, não é Islã isso. Não é religioso. Isso aí é coisa política. A gente não tem nada a ver. Mas ainda tá difícil. Mas é importante sempre ressaltar, né? Sempre, sempre. Mas assim, faz parte. Mas está melhorando. A gente está melhorando. A gente vai chegar uma hora num... Que vai... se Deus quiser, logo as pessoas vão entender. Tanto que a religião islâmica hoje é a religião que mais cresce no mundo. É a segunda maior religião do mundo. O Islã é a segunda maior do mundo, é a que mais cresce no mundo. Então a gente fala assim, se fosse tão ruim, porque as pessoas se adaptariam a ela, entrariam nessa religião. No Brasil tem muito muçulmano. Eu não peguei dados, mas tem muito muçulmano, brasileiro, não árabe. Eu, por exemplo, conheço vários, depois do Instagram, muita gente revertida. A gente fala reversão, não conversão, né? Ah, tá. Reversão. Reversão? Reversão, porque a gente acredita assim que todo ser humano nasce acreditando em Deus único. Então você volta àquilo que é de origem. Então você se reverte, você volta àquilo que é origem. Por isso que a gente fala reversão. Legal. Conversão é quando você muda de uma religião para outra. Mas no tá. Islã a gente acredita que é uma reversão. Sim, entendi. E é isso, assim, são muitos mitos, muitas verdades. E eu percebi que você não usa aliança. Por hábito. Por hábito mesmo. Não tem nada a ver não com... tem nada a ver com a religião. Na religião pode usar, nada. mas por hábito, não usei, ele não usa, eu não uso também. Ah, entendi, tá. Brincadeira, mas aqui a gente não usa. Eu achei que fosse... Não, é por hábito, por não hábito costumei, mesmo. não usei mais, mas não tem nada a ver com religião também, não. Entendi. Religião pode usar. então tá não bom. tem, o ouro, o homem não pode usar ouro. O homem não pode? Não, o homem não pode usar ouro, o ouro é pra mulher. Ah, então ele não usaria aliança De ouro, ele usaria de prata. De prata. Não é nem ouro branco, é de prata. Não pode usar tá. ouro. É que nos últimos tempos, cientificamente falando, foi confirmado que o ouro faz mal para os hormônios masculinos. Pode dar até infertilidade. Nossa! O ouro. Agora todo mundo fala assim, agora virou científica. Não, gente, só estão... Tá comprovado. Sim. Nossa, eu não sabia disso. Pode eu fazer nunca mal ouvi nem até. falar. Então, muita gente pergunta, mas por que não pode usar ouro? Tudo que é na religião islâmica acontece por um motivo. A gente não come carne de porco, por exemplo. Ah, não? Nada é derivado de suíno. Não pode. Não pode? Não, todo lugar que eu vou, eu tenho que perguntar se tem suíno, se não tem suíno. E até a carne, o frango, tem que ser abate islâmico. Tem que ser uma forma que o animal não tem sofrimento na hora da morte. Então tem tudo regra. Por isso que eu falei que é um código de conduta. É tudo regras para que seja algo benéfico pra gente. Nossa, é diferente, né? Envolve saúde, envolve sociedade, envolve tudo. O Alcorão, ele não é um livro de oração, como eu falei no início, é um livro de ciência. É um livro que você fala de política, de ciência, de sociedade. No Alcorão fala do Big Bang, que ninguém sabe, por exemplo. Todo mundo acha que o Big Bang é coisa dos cientistas, que eles acreditam que No Alcorão fala sobre o Big Bang. E você já leu quantas vezes já? Olha, várias, mas várias assim, vezes. não decorei. Não decorou? Não decorei. É muita coisa para decorar. É. A gente lê porque não sei se eu contei para vocês. É muita coisa para falar, gente. É muito assunto. É muito assunto. Tem o jejum do mês de Ramadã. Como que é? Mês de Ramadã. O mês de Ramadã é um mês do calendário islâmico. A gente faz o jejum de 30... eu não falei da oração também, tá vendo? A gente começou a a falar. faz a oração 30 dias de oração... 30 dias de jejum. Do nascer do sol ao pôr do sol. É um jejum total, sem água, sem nada o dia inteiro. Durante 30 dias. A gente só se alimenta depois do pôr do sol. Meu Deus. Só que isso é quantas vezes, assim? Uma vez por ano, Uma por vez por 30 ano. dias. Isso. Acontece todo no mês de Ramadã. A gente fala o mês de Ramadã é o mês que foi revelado o Alcorão. E é o mês que a gente se dedica 90% para a religião. Vamos dizer assim, tipo, entre orações, intensifica as orações, lê o Alcorão, faz o jejum.
as orações diárias obrigatórias, não as orações aleatórias, obrigatórias. Então a gente intensifica muito mais durante esses 30 dias a nossa fé. A gente fala que a gente renova a fé durante esse mês. E enquanto vocês estão fazendo esse jejum e tal, vocês podem trabalhar. Tudo. A vida normal. Pode. Só não pode comer. pode comer. E nem relação tomar sexual água. também durante esse período. Ah, tá. Mas tudo é permitido. Você trabalha, você vida vai para a normal. escola, porque para estudo, é vida normal. Só que a gente tá, normalmente à noite, que a gente pratica, faz mais as práticas de oração, de leitura de Alcorão e tal. Nos países árabes, eles fecham durante o dia. Porque não tem restaurante durante o dia. Nossa, Então, eles porque... mudam o horário do dia para o noturno. Então, vira tudo acontece à noite. Sim. Durante o período do mês de Ramadã. Esse é o mês que a gente, assim, renova. A gente fala que do mesmo jeito que a gente alimenta o corpo com comida, a gente alimenta a alma com o jejum. A gente tira um pouco essa parte material, mundana, e se dedica mais à parte espiritual dentro da religião nesse período. E qual mês que é? Chama mês de Ramadã. Ele não tem, no nosso calendário, ele não cai sempre na mesma data. Ah, não cai sempre. Não, 10 dias antes sempre. O nosso calendário é lunar. Sim. Então não cai sempre na mesma data. Ah, tá. Ano passado foi em março, não lembro exatamente o dia, mas vai ser 10 dias antes do ano passado. Então sempre assim no calendário. Tem dias que vai chegar uma hora que vai ficar muito mais longo o dia, a gente vai jejuar muito mais horas. Nossa, difícil, hein? Parece difícil para quem não vive. Não, com certeza. Mas parece difícil. Muita gente fala isso, mas parece difícil para quem não vive. Para quem vive é tranquilo, é um hábito. E tem idade? Assim, criança... Que nem tudo que eu expliquei, para os meninos e para as meninas, quando a partir da idade da puberdade. Ah, isso também. Tá. Só que quem que não jejua? Pessoas idosas, doentes, que tomam remédio, por exemplo, que não tem como trocar horário, grávidas. Daí não, são isentas do jejum, elas não precisam fazer. Mas aí pagam uma caridade de 750 gramas de alimento por dia para alguém necessitado. Ah, tá. Para cumprir o dia. Para cumprir. Que legal. Então, dessa forma. E a oração que você falou é todos os dias? As orações são todos os dias, 5 vezes ao dia. Tem às 5:30 da manhã, agora com esse horário de inverno, a gente está no horário de inverno, né? 5:30 da manhã, o da meio-dia, o das 3 horas, né? nessa faixa, das 6:30 e das 15 para as 8, por aí. São 5 orações diárias obrigatórias e tem que ser em árabe. Tem que ser em árabe. Mesmo os revertidos têm que aprender em árabe. E é uma oração longa? Não, são extremamente curtas, Curtinha? assim. Se você juntar todas elas, dá 15 minutos. Ah, tá. Então, são orações curtas, mas são orações obrigatórias. Virada a Meca, tem uma direção certa. E se acontece, sei lá, você não fazer, o que acontece? Tem que fazer. não tem essa você opção. Pode não tipo conseguir... assim, se você não acordar às 5:30... Aí tudo bem. Pode acontecer algo de você não conseguir fazer no horário. Ah, daí você Mas faz... você tem que repetir. Por exemplo, da manhã eu tenho que repetir mais tarde. A hora que eu acordar, eu faço de novo. Aí você faz, tá. Ou junto com uma outra oração. Se eu estiver na rua andando, deu o horário da oração, não tem problema. Espera tem problema. Um faz a hora que chegar. No primeiro momento que você conseguir chegar num lugar que você possa fazer, você tem que fazer. Mas são obrigatórias, essas 5 orações. E tem que ser falada alto, assim? Não, tipo, não pode ser falar, só... não, pode ser falada, tem que ser falada. Tem que ser falada. Ela não pode ser no mudo. Entendi. Mas ela tem que ser falada, mas não precisa ser em alto. Tá. E em árabe... Eu ia falar outra coisa sobre a oração também, mas agora eu esqueci também, fugiu da minha cabeça. É que eu perguntei alguma coisa. Você perguntou de criança, eu falei, todo faz, a partir do momento da idade, todos eles têm a obrigatoriedade de fazer. Quando que não faz? As mulheres quando elas estão em período menstrual. Ah, não faz? Não faz. Qual sentido? Vou falar. Qual sentido? O que acontece? A mulher, quando ela está no período menstrual, ela tem o sangramento. O sangue, ele é impuro. Não a mulher. O sangue é impuro. E precisa fazer, antes das orações, a ablução, que é um ritual de limpeza, vamos dizer assim. Para você poder ficar diante de Deus, a gente tem que estar ali limpo, puro. Então você lava suas partes íntimas normal, e você tem que fazer com a água mesmo, você lava o rosto, lava os braços, do cotovelo para baixo, e passa da cabeça no pé. Se você tiver, claro, higienizado, seus pés não pisou em lugar errado, nada que seja sujo, nada disso. E daí você vai fazer a oração. Nesse período da menstruação, como ela tem o sangramento e o sangue é impuro, ela está isenta.
da purificação, porque essa oração não pode ser feita se não tiver essa purificação. Nossa, gente, que complexo, né? Por isso que eu falo, quem não pratica sente que é muita coisa sente que é muita porque você tá coisa. tendo muita informação de uma vez. É. Tipo, eu tô contando muita coisa de uma vez só, então parece muita coisa. Sim. Mas é diário, por exemplo, eu acordei, hoje eu não acordei na oração de manhã. Perdi o horário da oração Perdeu o de manhã. horário e aí fez depois. eu fiz depois. Mas é necessário que se você não acordar. Tem que pelo menos cumprir as 5. Não, você tem que cumprir as 5 no horário, se possível. Sim. Não é que é recomendado, é obrigatório, mas acontece de você perder a hora. Aí vai pro inferno porque eu não fiz a oração da manhã? Não, não é assim. Só que você vai lá e cumpre ela, entendeu? Aí você levanta, aí antes de eu ir pra loja, eu faço ablução normalmente, mas aí, às vezes eu faço ela muito cedo. Aí você entra no banheiro, quebra. Aí vai lá ter que fazer de novo. Ah, gente, olha, é Entendeu? muito diferente É da disciplina. da nossa realidade, que, né? Mas isso acaba sendo uma disciplina da pessoa. Então isso acaba te ensinando a ter disciplina, a ter uma responsabilidade. A gente fala que isso é uma responsabilidade, uma disciplina que a gente aprende e um compromisso com Deus. E, por exemplo, você acredita que se você não fizer, o que vai acontecer com você? Olha, não é assim, o Islã ele não funciona desse jeito. A gente é cobrado por cada ação. Não é um conjunto de ação cobrar tudo junto. Eu sou cobrada por ter orado ou não ter orado, feito as orações. Eu sou cobrada por ter feito o jejum ou não feito o jejum. Então, vamos dizer, eu faço jejum, mas eu não faço oração. Você vai ser cobrada por não fazer oração, mas vai ser compensada por fazer o jejum. Então, o Islã ele é justo, ele é individual. Mas a oração é o pilar. A oração ela é obrigatória. A oração é a primeira coisa que a gente acredita que é perguntado para a gente depois que a gente morre. A primeira coisa que os anjos perguntam para a gente das orações. Então, é algo que a gente faz. Claro que é para a adoração a Deus, por a disciplina que eu estou te falando, mas para que você lembre sempre que Deus existe. Você lembre, porque você tem essa disciplina que Deus existe. Se você está nesse mundo, você tem tudo que você tem, se você tem saúde, tem tudo, você precisa agradecer. Não que Deus é egoísta e quer que todo mundo fique agradecendo. É por você, não por Ele. Ele não precisa da gente. A gente fala que tudo que a gente faz dentro da religião é por nós. Deus não precisa. Deus, se Ele quiser, faz isso aqui, agora não tem mais ninguém nesse mundo. Né? Então, a gente fala que é por nós. Só que acaba sendo uma disciplina, que ajuda a gente a não cometer coisas erradas, sempre pensar que não posso fazer isso. Não, isso não é permitido. Mas a gente não vive num mundo que tudo é pecado. A gente não vive nessa paranoia. Nossa, que pecado, não é pecado, vamos fazer pecado. Não, não pode, não é assim. A religião é algo que você tem que fazer ela de coração, porque você gosta. Sim. E porque você acredita, não porque tudo é pecado, que nem tem medo de pai e de mãe, às vezes não vou fazer porque meu pai vai me bater. Então, não é assim. Não vou fazer isso porque senão vou para o inferno. Não é dessa forma que a religião islâmica passa a mensagem. Por isso que cada ação é cobrada separadamente. Porque se fosse um conjunto, todo mundo viria paranoico, assim, tipo... Faz nada, né? Então nem vou fazer, ou não fazem nada, ou vão fazer tudo de uma forma muito paranoica. Não, cada ação que você faz é cobrada dentro daquilo que você fez. A religião islâmica é algo muito amplo. Sim. É algo muito amplo. O bom dia que você fala, qual a intenção do seu bom dia? Você falou bom dia para Camila com boa vontade, ou você falou assim só por falar? Entendeu? Se você oferece ajuda para alguém, qual a intenção? Você está fazendo isso para você se achar, tirar foto, postar no Instagram, ou você está fazendo isso de coração? Então, tudo no Islã é desse jeito, tudo envolve a intenção. Mas isso não significa que você não vai fazer. Sim. Entende? Não é porque intencionalmente, eu sou religiosa no meu coração, então não preciso fazer oração, entende? Não é assim que funciona. E outra coisa muito importante que muita gente deve estar perguntando, então só o muçulmano que vai pro céu? Só os muçulmanos que vão? Não é assim. Não. Dentro do Alcorão fala do Evangelho e fala do Torá. Então eles são citados no Alcorão, para a gente acreditar realmente nessas religiões que antecederam a religião islâmica. Então a gente acredita nessas religiões e também essas pessoas vão ser julgadas dentro do que elas aprenderam dentro da religião delas. Tudo isso é justo, senão não seria justo. Lógico, né? Então você que é católica vai ser julgada dentro do que você aprendeu dentro, que você acredita dentro da sua religião. E é isso, é que eu falo assim, eu falei pra você, que a hora que começar a falar de religião, não vai ter fim. Porque envolve a cultura também. E como eu falo que é um código de vida e a gente vive isso, se torna algo que a gente faz todo dia. Não é algo só pra gente ensinar, é algo que a gente pratica mesmo. Sim. É algo que a gente faz tudo. Agora, se eu entrar aqui, eu tenho que falar em nome de Deus, só de entrar no seu espaço. Se eu entrar em qualquer lugar, eu falo o nome de Deus. Se eu for comer, eu tenho que dizer o nome de Deus.
Então é uma conduta. Mas é porque já faz parte, Faz né? parte. E acostuma, a gente se adapta Acostuma. tranquilamente. Quem entra E na você religião... se sente bem, e isso que é importante, né? Muito. Eu, particularmente, assim, respeito todas as religiões. Mas depois que eu comecei a estudar mais a minha própria religião, depois que eu comecei a ensinar as pessoas, passar informação, eu precisava ler, precisava fazer outros... Precisava aprender também. Gente, eu acho a religião islâmica, assim, uma das religiões que você não precisa aprender para se tornar uma muçulmana. Você precisa conhecer ela para você entender o código da vida. Porque a religião islâmica é um código de vida. Você vê e fala assim, eu não acredito que é assim. Gente, é sério que é assim. Você lê as coisas e fala, nossa, eu não sabia que era desse jeito. Não, tudo que você tá falando, eu falo assim, meu Deus. Nossa, tipo, não acredito que era desse jeito. Meu Deus, olha que lindo isso. E não é que a gente romantiza a religião, não é para romantizar religião nenhuma. Mas como ele não é um livro só de uma religião só de adoração e sim de conduta, você aprende muito. Então você não precisa ser muçulmano para você poder ler um Alcorão. Sim. Entende? Você aprende muito que é certo. Juros, por exemplo. Juros é uma coisa que é proibida no Islã. Eu não cobro juros na minha loja. Não cobro. Se a pessoa está me devendo R$500 5 anos atrás, ela vai me pagar R$500 hoje. Que faz parte da sua cultura. Exatamente. Né? Por quê? Porque é pecado. Agora, a gente é obrigada, nem pode cobrar e nem pagar. Só que não paga juros como aqui nesse país que a gente vive? Ah, não. Entendeu? Então você acaba sendo obrigada a se submeter a algumas coisas que não faz parte da sua religião. E assim, você não tem vontade de morar lá? Você foi viajar? Você tem? Tenho. É? Tenho vontade de morar no Líbano. Mas não porque eu não gosto do Brasil, eu gosto do Brasil. E sinto falta do Brasil quando eu tô lá. Mas a gente se sente, vamos dizer assim, a nossa rotina acaba adaptando mais com os nossos costumes. Sim, mas acaba ficando mais normal, né? Fica mais normal, exatamente. A gente se adapta mais, a gente fica mais sentindo mais em casa, vamos dizer assim. Mesmo sendo o meu país, o Brasil, eu me sinto em casa. Não fico preocupada das pessoas me olhando para a cabeça, pessoas olhando, nossa, como você aguenta isso? Eu nunca usaria isso. E não sei o quê, mas você está no Brasil, por que você está usando isso? Essa pergunta falta um pouco de respeito também. Porque eu falo assim, existe a curiosidade, existe o preconceito. Pessoas curiosas, elas chegam com curiosidade, perguntam, mas por que não pode isso? Mas por que na sua religião é assim? Qual é o motivo da sua vestimenta? Aí é tudo bem, é conhecimento. Ah, mas eu não usaria isso aí. Nossa, vocês devem ser muito oprimidas. Esses dias a mulher falou pra mim assim, ela mandou na caixinha, liberte-se. Liberte-se. Liberte-se é ótimo, né? Tipo assim. Gente, eu não quero me libertar. Liberte-se. Não tô presa. Fala assim, eu tô assim porque eu Pra mim é uma liberdade. Porque eu tô feliz assim, né? Eu seguir minha religião, eu poder expressar, ser reconhecida como muçulmana, é uma liberdade. É uma liberdade de expressão minha, da minha religião. Sim. As pessoas não entendem isso. Meu marido mandou, meu pai mandou. Se eu não usar, já vou levar 80 cibatadas. Vou ser apedrejada na praça pública. Tudo isso, entendeu? É complicado. É complicado. É que é muita coisa, assim, acumulada, assim, muitas perguntas, assim. Agora eu vou sair daqui, eu vou lembrar de outras coisas. Com certeza. A gente faz parte 2. Ô, Mara, ela tem o XR, viu, amor? Já vamos fazer uma assinatura pra ela. Boa. Né? Pegar um iPhone. Vamos, né? Vamos. Presente pra você da AutoEx. Ai, que legal. A gente tem a loja, Ai, capinha nova, tá precisando. É uma capinha. Vê se você gosta. Você gosta de brilhos. Esse é do meu? É de XR. Não XR, maior, né? É o XR, o seu, né? A gente já testa aí. Isso, mas a gente já lindo. coloca. Gente, amei. Adorei conhecer você. Eu também gostei muito, de verdade. A gente se conheceu faz 2 semanas, né? Faz né? tempo, assim. Mas parceria legal. Adorei. Você fala muito bem, a gente tem vontade. Falei muito rápido, gente. Não, a gente tem vontade de saber mais, de entender mais, né? Que bom. Adorei o meu hijab. Você gostou, amor? Fiquei bonita? Aí ensina a Camila a falar uma frase. Em árabe? Pra gente finalizar. Verdade. Você quer curtir, se inscrever no canal, será que ela consegue? Se inscrever no canal em árabe? Peraí. Ou pode ser qualquer outra alguma frase, ela tá boa. Vamos finalizar com Salam Aleikum, que significa Assalamu Alaikum, tipo dar tchau. Tá. Que a paz esteja com vocês. Tá. Legal. Assalamu Alaikum. Que a paz esteja com vocês. Gente, obrigada, Camila, pelo convite. Adorei, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.